estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia, estamos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Na Trindade Santa, não é, minha gente? E nós já retornamos às nossas reflexões do tempo comum. Nós já fizemos essa explicação. O tempo comum vai concluído no último domingo do ano, ali 32º ou 33º domingo do tempo comum, já iniciando um novo período chamado Advento, um novo ano litúrgico. E esse Advento é uma preparação para o Natal, uma festa linda, e uma festa do Natal continua até o batismo de Jesus. Após o batismo de Jesus, dá-se início à vida pública de Jesus. Quer dizer, já batizado, então já é um homem adulto dos seus 30 anos. João Batista, já o profeta que preparou os caminhos, não é, para a vinda do Salvador, já não existe mais, e Jesus assume o posto da sua missão para nossa salvação, porque o Pai o enviou, ele atendeu, sofreu paixão, morte e ressurreição. E nós sabemos tudo isso por quê? Porque chegou um momento de uma outra parada reflexiva de conversão chamada Quaresma. 40 dias é um tempo de preparação para. Isso aqui já está assim repetitivo, mas vamos entender mais um pouco para entrar no contexto novamente do domingo comum. Então vem a Quaresma, e aí chegamos àquele tríduo pascal, naquela semana que a gente chama Dias Grandes, é assim, Semana das Dores, aqui vem antes, e aí nós já vamos, tem Domingo de Ramos, entrada em Jerusalém, aí vem segunda, terça, quarta, quando é quinta, o tríduo pascal, né, a instituição da Eucaristia, é o dia da demonstração servil, em maior instância do Senhor que lava os pés dos discípulos, para que nós, discípulos atuais, possamos lavar uns os pés dos outros. Atitude de serviço, não é o serviço para ganhar dinheiro, é o serviço de salvação. E nós vamos continuando, chega a Páscoa, aí passa as 7 semanas, né, da Páscoa, nós participamos muito bem e vimos que chega aquele domingo chamado, foram 3 festas assim solenes. Nós vimos domingo da Ascensão do Senhor, domingo que é a subida, domingo em que Jesus promete, olha, eu irei, mas estarei sempre com vocês através dos sacramentos. Pentecostes, logo 8 dias, e depois dessa festa de Pentecostes veio a celebração da festa da Santíssima Trindade. Após a festa da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, nós entramos, celebramos Corpus Christi, que foi na quinta-feira, dia 8, na quinta-feira após a celebração da Santíssima Trindade, é a celebração do corpo e sangue de Cristo. É uma festa também, um momento assim, especial na nossa vida. E retomaremos aos domingos do tempo comum. E o último domingo, nós tínhamos ficado no 8º domingo, vai assim juntando a solenidade aqui, que era o dia para o 10º domingo, mas vai a partir desse domingo próximo, agora 11 de junho. Então, é o 10º domingo do tempo comum. As leituras, nós vamos observar a primeira leitura, que é Oséias,
capítulo 6, versículos de 3 a 6. O Salmo é o 49. A segunda leitura é carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo de 18 a 25. E voltamos ao evangelista do ano A, que é a comunidade de Mateus. Mateus. Então, nós sabemos, é o evangelho que vai mostrar o caminho, esse segmento do caminho de Jesus. Nós aqui estamos, assim, já na segunda formação de Mateus esse ano, estudando os textos, o porquê, o objetivo, como foi escrito. Mas não é isso hoje que nós vamos tratar. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o domingo, amanhã, dia hoje, porque nós estamos agora nesse sábado. Nós vamos observar o quê? Vamos observar que as leituras, elas convidam-nos a entender e observar como foi certeira, definitiva, a profecia de Oséias, do profeta Oséias, quando diz misericórdia sim, em vez de sacrifício. Quer dizer, Deus prefere a misericórdia em vez de sacrifícios. Então nós vamos, a partir da leitura do Evangelho, vamos fazer a leitura do Santo Evangelho de hoje, e quando formos para entender um pouco, vamos colocar a primeira leitura e a segunda leitura, assim, o que trouxe, o que disse e o que é esse momento. Então, o Evangelho é o Evangelho de Mateus, o capítulo é 9 e os versículos de 9 a 13. Segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Jesus disse-lhe: siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um evangelho pequeno, mas muito profundo, né? Então, nós sabemos assim, que na primeira leitura do texto do profeta Oséias, o tempo dele para o Evangelho de Mateus, vendo agora, já são mais de 700 anos. E Oséias vai questionar, assim, com aquele povo que não seguia de fato a fé deles, eles não entendiam e não seguiam o projeto de Deus, eles não aderiam na profundidade esse projeto de Deus. Porque as ações deles eram de muitos louvores, de muitos gritos, de sacrifícios, e o profeta Oséias denuncia essas práticas assim abusivas, né, exageradas, de tanto sacrifício, porque eles tinham que trazer esmola, tinham que pagar, tinham que oferecer, e às
às vezes eram sacrifícios de coisas muito assim, né? Era aquela matança de animais que trazia sei quantas ovelhas e outras coisas. E ele vai e anuncia que o Senhor prefere a misericórdia do que sacrifícios. Mas o que é mesmo essa misericórdia e o que é sacrifício? Porque para fazer o sacrifício, o centro é o altar. É ali que faz o fogaréu, é ali que faz o sacrifício, que oferece. A misericórdia é diferente. Quando chegar aqui no Evangelho, nós já vamos entender melhor. Na segunda leitura da carta aos Romanos, no capítulo 4, de 18 a 25, a leitura, o autor vai afirmar aqui para nós que a fé em Deus, o meu acreditar, o nosso acreditar, o acreditar de cada um de nós, vai fazer o quê? Vai ajudar-nos em uma adesão, a gente pode dizer até que radical e confiante mesmo, acreditando de seguir Jesus. E recorda-nos que a salvação, irmãos e irmãs, ela vem do amor de Deus, é um dom gratuito de Deus. Então não adianta querer trazer tantos frutos, mostrar isso, eu fiz aquilo, autenticidade assim, exibindo-se, demonstrando que fez, porque não é isso que Deus quer de cada um de nós, Ele quer misericórdia. O Santo Evangelho, nós vamos observar aqui como foi a chamada, não é? Quando ele diz assim, tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Antes dessa leitura, que vai falar da cura do paralítico, nós vamos ver, porque começa também Mateus de 5 a 7, as bem-aventuranças, que é seguir o caminho de cabeça erguida, acreditar e ver. Então, em cada passagem vai mostrando como é que foi feito. E ele começou com um grupo bem pequeno, né, de pessoas. Ele subiu a montanha e começou a falar. Mas quando ele vai já aproximando-se mais para o meio e para o final dos capítulos de Mateus, e são 28, não é assim? Nós vamos observar aqui o quê? Que já é uma multidão. E aí ele diz assim, tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado, quer dizer, ele já deixou aquela multidão, já conversou com eles e ele está convidando, está formando o grupo que pode segui-lo. E ele diz assim, siga-me. E Mateus imediatamente levanta-se, deixa os papéis, deixa tudo que tem e segue Jesus. Ocorre que Mateus, como cobrador dos impostos, né, para os lucros, para os romanos, ele não era uma pessoa querida. A própria sociedade o desclassificava. Ele não era bem aceito, não era bem quisto. Então, naquele momento, ele deu o chamado, que a vocação é um chamado. Então, Jesus chamou, e ele não foi, eu vou perguntar para fulano, para cicrano, não, ele seguiu Jesus. E aí, o que conta aqui para nós? Que Jesus vai à casa de Mateus, né? Aqui a casa de publicanos, e chega lá, senta com um grupo de pessoas, pecadores também, desclassificados também, segundo o Evangelho. E aí ele alimenta-se junto com aquele povo, porque a mesa, o costume daquele povo, sentar-se à mesa, é um momento de acolhida, é um momento de reconhecer que o outro existe, que o outro é irmão, é um momento de partilha, é um momento de acreditar, é um momento de confiar, de seguir juntos. Isso significa também essa questão do que é a partilha, do que é comer juntos.
A gente, às vezes, deturpa, né, o verbo. É um verbo que chama, comer, partilha, vai satisfazer-se, assim, encher o estômago, no caso, para o sustento físico, mas o comer aqui, nesse sentido, vai para a espiritualidade, né, para fortalecer a vida, porque a salvação é dom de Deus, aí precisa desse acreditar. E nós vimos há pouco que, na leitura aqui do Evangelho, os fariseus correm e vão criticar, né? Vão perguntar, eles vão com as dúvidas para os discípulos. Por que o mestre, o chefe de vocês, senta lá e come junto? Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, né? Para detoná-lo, é essa a expressão. E julgar. E aí Jesus não esperou os discípulos responderem. Ele mesmo já entendia qual é a intenção deles, vai e diz para eles. Aí ele reafirma a profecia de Oséias, que está lá na primeira leitura. Ele diz que não veio para curar os sadios, mas veio para os sadios, os justos. Ele veio exatamente para aqueles curar e encontrar aqueles famintos, desclassificados, nus, abandonados. É o povão mesmo de Deus, sofrido, que ele veio. Então Jesus contradiz, né, aquela dúvida deles. E isso é assim forte, quando ele diz, porque vai repetir o que Oséias diz. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Então, o sacrifício, quem é o centro? O altar, o templo. Trazer as ofertas, muito dinheiro, para conseguir graça de Deus, fazer os gestos, aquela coisa. A misericórdia não é isso. O que foi que Jesus fez? Ele foi à casa de Mateus, ele seguiu Mateus. E lá encontrou os demais, os jogados, os desclassificados, como já falamos, marginalizados. E ele fica com eles, quer dizer, a presença dele fortaleceu, fortificou e converteu-os em seguidores de Cristo. Então, o centro na misericórdia é Jesus, não é o altar, local de sacrifícios. Mas o centro é Jesus, lugar de aproximação, de intimidade, de crescimento, de construção pessoal, de empatia, de reforço espiritual, dando sequência à alegria, entusiasmo, convicção para a missão. E é isso que nós temos nesse evangelho de hoje, assim como aqui no nosso programa, como uma sugestão, né? Nós somos convidados a participarmos das celebrações, né? Algumas de preceitos, pode ser hoje, né? Nesse sábado, mas também nós teremos amanhã, que é o domingo mesmo, onde nós estamos aqui fazendo a nossa leitura, vendo o que foi a profecia de Oséias. É bom acreditar, é bom ver. E agora que nós sabemos a diferença, a gente diz, às vezes aí aqui é preciso nós também termos cuidado, às vezes a gente deixa tanta coisa para fazer uma promessa. E às vezes são as promessas tão fortes, aqui não é condenar, mas ver o que é também, que às vezes vai ser, eu vou fazer um sacrifício tão forte que às vezes vai prejudicar a minha saúde. Não, nós temos momentos assim mais fortes e saudáveis que interioriza nosso coração, assim, nosso interior, e transforma-nos numa vida de ação para nós, de amor a nós, ao próximo e a Deus, à natureza. Quando nós falamos a palavra misericórdia, ela vem da palavra miséria, e
misericórdia de coração, de cor, das entranhas, de dentro. A gente lembra que o vermelho, lembra o coração pulsando forte, é assim, fluindo algo de bom. Então, não é ter pena, misericórdia. Presta bem atenção. Vai apreciar a pessoa no íntimo da sua miséria, do seu sofrer, da sua dor. Ninguém sabe por que está ali, por que chegou aquele jeito. Mas aí o procedimento é esse, né? Acreditar, confiar, é muito bonito. Nós temos também pessoas que ainda hoje atrapalham, né? E vivem fazendo esse muro. Divisão, não é um divisor de água, no caso, que veio para salvar, como a gente utiliza. A gente corre o risco de regredir a cada um de nós naquela mentalidade farisaica. Por que ele faz assim? Por que ele se mistura com esse povo desse jeito? Ele não é chefe, não é mestre, não é o salvador? Então é uma dúvida cheia de julgamentos. E nós, às vezes, julgamos os outros também pelas mínimas ações, por assim os desafios. Irmãos e irmãs, continuemos. Nós estamos no mês de junho, é um mês bem alegre, né? Culturalmente, na cultura popular, com os festejos de Santo Antônio, São João, São Pedro, primeiro Papa, né? Aquele que recebeu as chaves, né, da igreja. Tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. E nós somos pessoas de fé, e a fé nós já sabemos que leva-nos a entender que a salvação é dom gratuito de Deus e não de pagamentos, de sacrifícios, de tudo. E aí nós vamos lembrar assim, gente, mas nós, e o dízimo? Aí é diferente, é uma parcela, ajuda nossa para ajudar o crescimento da igreja, das obras sociais da igreja, de tudo, na catequese, na formação. É bom a gente prestar atenção a essas diferenças. E muito bonita essa celebração. E pronto, gente, demos entrada novamente no domingo do tempo comum, vida pública de Jesus. Só foi reforçado muito isso aqui para lembrar que nós tivemos a Páscoa, as celebrações da Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpus Christi, 4 celebrações fortíssimas, e que nós vamos voltando da caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. Sim? Então, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos entender de fato o que é a misericórdia e que nós possamos perdoar-nos, termos misericórdia de nós, de cada um de nós, daquilo, o que é que nós fazemos, que às vezes a gente sobrecarrega tanto os pesos na nossa costa, e aquilo também, o que é essa misericórdia do Pai conosco, que nós possamos também ter misericórdia com os outros. Que Deus abençoe-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.